Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses vivem hoje, com sofrimento e indignação, o pesadelo do preço dos combustíveis. A fatura fiscal bate todos os recordes. Os portugueses pagam hoje, 24 de maio de 2018, mais 14 cêntimos de impostos no gasóleo por litro e 9 cêntimos na gasolina, por comparação com 11 de fevereiro de 2016, dia anterior ao mais espetacular aumento de impostos sobre os combustíveis jamais registado em Portugal. Os portugueses pagam hoje, 24 de maio de 2018, 72 cêntimos em impostos por litro de gasóleo, quando a 11 de fevereiro de 2016 já entregavam ao Estado 59. Os portugueses pagam hoje, 24 de maio de 2018, 95 cêntimos em impostos por litro de gasolina, quando a 11 de fevereiro de 2016 já entregavam ao Estado 86. Os portugueses pagaram em ISP mais 395 milhões de euros em 2016, por comparação com 2015, mais 447 milhões em 2017 e até ao final de 2018 o valor vai largamente ultrapassar os 500 milhões. Serão pelo menos 1.350 milhões a mais para o Governo e a menos no bolso dos cidadãos. Os portugueses pagam hoje dos combustíveis mais caros da Europa. Os portugueses pagam hoje mais 13 cêntimos de gasóleo e 26 de gasolina que os espanhóis, quando antes pagavam 9 e 19, respectivamente. Este é, senhoras e senhores deputados, o retrato fiel da austeridade dissimulada ao serviço de um governo glutão, insaciável na arrecadação de impostos e que tudo fez e nada opôs para que os portugueses se encontrassem nesta situação desesperante que põe em causa as famílias e a esmagadora maioria das empresas. Este é, senhoras e senhores deputados, o milagre afamado do Governo. Tem um número, 1.350 milhões de euros. Tem rostos, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Tem uma vítima, o contribuinte. Este é, senhoras e senhores deputados, um traiçoeiro exercício de manipulação. O Governo que prometeu que se o preço subisse, o imposto descia. Ora, o preço subiu e o Governo mentiu. O Governo rompeu um contrato de confiança que tinha com o país. Em 2016, em fevereiro, quando aumentou os impostos relacionados com os combustíveis em 7,4 cêntimos, 6 do ISP e induzido 0,4 do IVA, o Governo tinha como objetivo, e passo a citar, ajustar o preço dos produtos petrolíferos à redução do IVA cobrado por litro de combustível, atendendo à oscilação da cotação internacional dos combustíveis. Fim de citação. Disse, por esses dias, o ministro Eduardo Cabrita: o Governo assume o compromisso de proceder a revisões trimestrais do valor do ISP. E esse mecanismo, é o mecanismo adequado face à volatilidade dos mercados. Fernando Rocha Andrade, hoje deputado, à época secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizia mesmo, categórico, 4 cêntimos de aumento nos combustíveis permitem reduzir 1 cêntimo. Chamaram-lhe princípio da neutralidade fiscal. A montanha pariu um ratinho logo em 2016. Os combustíveis subiram 19 cêntimos no gasóleo e 16 na gasolina. E o Governo apenas reduziu 2 no gasóleo e 1 na gasolina. Os 3 restantes ficaram guardadinhos no bolso do Governo, num desvio estimado em mais de 250 milhões de euros. Em 2017, nem montanha, nem rato, nem ratinho. O Governo decidiu encontrar um sucedâneo. Um novo modelo, diziam eles, para substituir o que já não tinha cumprido, o gasóleo profissional. O Primeiro-Ministro ainda se atreveu, aqui mesmo, a dizer: em 2017, o Orçamento de Estado não prevê revisão trimestral porque prevê a manutenção do gasóleo profissional. O Governo fez de conta que 1000 empresas era a mesma coisa que 10 milhões de cidadãos. Com os preços dos combustíveis a subir, houve muitos milhões de razões para que assim fosse. Senhoras e senhores deputados, o Governo mudou as regras do jogo.
viciado na maior carga fiscal de sempre, num campo inclinado e a apitar sempre contra os portugueses. Nem palavra, muito menos honrada, desapareceu o mecanismo adequado, as revisões trimestrais, desapareceu tudo, menos o fortíssimo aumento de impostos. Os portugueses estão a sofrer muito mais por causa do governo. Senhoras e senhores deputados, é falso, rotundamente falso, absurdo mesmo, o que ontem foi aqui dito a respeito da variação de preço, não encontrar explicação em razões fiscais. São afirmações sem fundamento que servem apenas para encobrir decisões e responsabilidades de alguns. É um facto óbvio que o preço dos combustíveis sobe em parte por força da evolução do custo do petróleo, mas sobe em parte maior, maioritária, por força do valor de impostos cobrados. Por referência aos preços médios anuais, se compararmos 2018 com 2015, registra-se que 75% do aumento do preço do gasóleo tem explicação em variações do ISP e do IVA, e que para a gasolina são 68%. Os mercados têm os seus efeitos, sim, de acordo, efeitos exógenos que o país não pode influenciar ou dominar, seja a produção da OPEP, a evolução da economia chinesa, as mutações cambiais ou qualquer outra razão que provoque fortes oscilações no preço. Mas pode, isso sim, dominar a fatura fiscal, esta mesma que foi utilizada indiscriminadamente e que hoje é responsável por grande parte do que está a suceder. Senhoras e senhores deputados, estas decisões conduzem a perdas para as famílias, para as empresas, para a economia, para o país. Ninguém escapa quando os combustíveis sobem, nem rico nem pobre, grande ou pequeno, todos sofrem, sofrendo mais quem é mais frágil, quem tem menor rendimento. Estas políticas, a política deste governo em relação aos combustíveis, só amplia as desigualdades sociais, já que estes impostos indiretos são, por natureza, regressivos. Uma economia robusta, competitiva, não impõe uma fatura fiscal a níveis intoleráveis para os combustíveis, sobretudo num país em que o tecido empresarial de pequenas e médias empresas é frágil, os portugueses têm pouco poder de compra e se deve promover a competitividade e não fazê-la desaparecer. O que é isto senão austeridade pura e dura? Pior, austeridade encapotada, insidiosa na forma, perniciosa nos efeitos, anestesiando os seus destinatários quando os preços estavam baixos, mas revelando, agora, da pior forma possível, toda a sua crueldade quando os preços sobem. Por isso o PSD entregou ontem mesmo um projeto de resolução, projeto esse que visa garantir que o Governo passe a cumprir os compromissos que fez com o país, que cumpra a neutralidade fiscal, que deixa de forma imediata o imposto sobre os produtos petrolíferos na medida da arrecadação de receita em excesso, como se tem verificado em 2018 com as sucessivas revisões em alta do preço. Os portugueses não devem pagar mais do que aquilo que resulta da evolução dos mercados. Cabe aos senhores e às senhoras deputadas a escolha do lado que querem ficar. Se dos portugueses que encontram justiça na medida que o PSD propõe, se o de um governo que os enganou e os castiga sem misericórdia, condenando-nos a viver uma realidade que sempre lhes negaram vir a acontecer. Se dos portugueses que têm direito a uma redução do ISP, se do governo que rejeita essa redução e ainda tem o descaramento, como ontem aqui fez o Primeiro-Ministro, de ensaiar com escassa convicção a falácia de que a carga fiscal diminuiu nos combustíveis. Se dos portugueses que viram as suas legítimas expectativas frustradas, se um governo que as frustrou, sem razão, sem lealdade e transparência, sempre assentem sucessivos logros na esperança que o confronto com a realidade nunca se desse. Se dos portugueses, hoje, perante o preço dos combustíveis, vivem um tempo de dificuldade, se o do governo que faz por ignorar a situação e se alheia do problema, desresponsabilizando-se, evitando até este debate e não tomando o seu lugar aqui hoje. No fundo, se do lado da verdade ou da mentira, da reparação ou da injustiça flagrante. Muito obrigado.